Olá, boa noite. Olá, já tô vendo que tem algumas pessoas entrando. Soliane, Diego, Genário entrou, Leandro, Nil, Lore. Oi, gente, boa noite. Tô aqui hoje, sou Maria Fernanda, né? Pra quem não me conhece, eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com o nosso convidado, Genário. Eu trabalho no Conselho de Farmácia, eu sou farmacêutica e assessora técnica responsável pelo Centro de Informações sobre o Medicamento. E hoje, mais uma live do Conselho de Farmácia. A gente ainda vai dar um tempinho, a gente não vai começar ainda agora. Tô esperando vocês entrarem, tá? Quando der 19 horas, que é o horário combinado, a gente vai conversar. Eu vou me apresentar, vou apresentar nosso convidado. Mas de antemão, a gente vai conversar sobre fake news, sobre medicamentos em tempos de pandemia. Eu não poderia deixar de trazer os Farmalambes, @Farmalambe, eu não sei se vocês conhecem, mas é um projeto, né? E aqui tem alguns cartazes, então eles estão ali atrás. Para ilustrar um pouquinho da nossa conversa, coloca o celular na vertical, por favor. Vocês acham melhor colocar na vertical? É? Quem me diz aí? Tem uma pessoa que falou que é melhor na vertical. Vocês acham que é melhor mesmo? Deixa eu tentar aqui. Assim. Ficou melhor, gente? O que vocês acham? Sim, Luciane, tudo bom? Todo mundo falando, dizendo que tá sim. Narinha entrou, Thaís. Olha só, um monte de gente conhecida. Diego falou que sim, que ficou melhor. Já eu vou convidar o Genário Oliveira, que é nosso convidado hoje, tá? Vocês vão me dar um minutinho, que eu vou suspender um pouco o celular, tá bom? Vou mexer aqui, que é o tempo que a gente começa a live, tá? Assim, acho que melhorou um pouco. O Lore dizendo que eu sou blogueira nata. Meu Deus, estamos em uma live institucional. Oi, gente. Gildásio, Luli, Áurea, boa noite para vocês. Emanuele, Mila, Cacau entrou, Jamile, Cerqueira. Bom, vamos lá. Um minuto para começar nossa live. Thaís está fazendo uma denúncia. Thaís, depois você manda um e-mail para o Centro de Informação sobre o Medicamento, que a gente conversa sobre isso. sim@crf-ba.org.br, tá? Que eu não vou conseguir responder aqui. Eu acho que vocês vão trazer muitas informações, muitas perguntas. Gessileide entrou, Denilson, Viviane. Bom, já a gente começa. Deverton, tudo bem? Pronto, Thaís, vou esperar. Robson, Fernanda, Xará, Paula, Tati. Não vou conseguir falar o nome de todos, tá? É muita gente entrando. Diego é sim, cim@crf-ba.org.br. Qualquer coisa, vocês podem entrar no site do Conselho de Farmácia do Estado da Bahia e lá tem um e-mail, tá? Deixou 19 horas, tá? Bom, acho que já dá para iniciar. A gente já tá com quase 50 pessoas na live, tá? Vocês, seguidores do Conselho, do Instagram do Conselho. Bom, eu sou Maria Fernanda Barros, eu sou farmacêutica, assessora técnica da instituição. Eu sou farmacêutica e trabalho, sou responsável técnica pelo Centro de Informação sobre o Medicamento, tá? E depois, em outro momento, a gente conversa um pouquinho sobre ele. Mas, Dr. Mário Martinelli entrou, diretor do Conselho. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o nosso convidado, Genário Oliveira, sobre fake news sobre medicamentos em tempos de pandemia. Nesse momento, eu vou convidá-lo para poder entrar. Eu fiz o convite.
Olá, 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 Genário. tudo bem, Maria Fernanda? tudo bem, Maria Fernanda? Tudo direitinho? Tudo ótimo. Você está me Tudo ouvindo ótimo. bem? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Ótimo, Tá ótimo. ótimo. Ótimo, ótimo. Eu vou perguntar só pro pessoal se eles estão ouvindo direito, tá? Vocês estão ouvindo direito? Isabelle, Nara, Dr. Mário Martinelli, por favor, me deem um retorno, Diego, para ver se o áudio está bom, tanto o meu quanto o de Genário. Vocês podem me dar um retorno escrevendo aí, para ver Pronto, se ótimo. esse Aí o áudio está Pronto, pessoal ótimo. Aí o já pessoal respondeu aí. já respondeu aí. pronto. Bom, então, Genaro, essas lives, elas acontecem, né, vão acontecer semanalmente pelo Conselho, pela Instituição Conselho de Farmácia do Estado da Bahia, né, é uma iniciativa do Conselho, e semanalmente a gente está fazendo convites para profissionais da área, né, para poder abordar algum assunto que seja importante, principalmente durante a pandemia, né, pela Covid, que a gente está com problemas seríssimos, né? Então, Genário, né, Genário Oliveira Júnior, ele é mestre em Medicina e Saúde pela UFBA e doutorando do curso de pós-graduação em Ciências da Saúde pela UFBA. Atualmente atua na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, juntamente na assistência farmacêutica, e vamos conversar um pouquinho sobre essas fake news que tanto têm sido disseminadas, né? Disseminadas por todos os lugares, né? É corrente no WhatsApp, é Instagram, é Facebook, o Twitter, né? Tá cheio delas. Exatamente. Até em alguns sites de comunicação, a gente sabe que existe sim, né, a comunicação, jornalistas que são sérios, assessores de comunicação que são sérios, mas em alguns momentos a gente também acaba encontrando algumas informações que elas não são verídicas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E hoje a gente está aqui para poder conversar um pouquinho sobre isso. Isabelle, ela está falando que está tendo um retorno na sua fala. Você pode fazer o Duplicidade teste de de novo? áudio. Duplicidade de áudio. Vocês estão me Então, ouvindo estão com. dizendo Vocês que estão me você ouvindo com. precisa reduzir um pouco o volume, porque está tendo o retorno da sua voz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu Melhorou ver aí, aqui. pessoal? Melhorou aí, pessoal? O áudio. O áudio. É porque eu vou tentar tirar Eu vou tentar tirar os fones, Fernanda, os para ver se fones, melhora, Fernanda, tá para ver bom? se melhora, tá bom? Pronto. Estou te aguardando. E aí, pessoal, E consegue me aí, ouvir pessoal, melhor? consegue me ouvir melhor? Vocês estão ouvindo o Genário melhor? Está tendo eco. Tá tendo eco, né? Tá tendo eco, né? Duplicidade. Parece que é o meu volume. Deixa eu baixar aqui meu volume. Agora tá melhor? Eu vou fazer assim. Eu vou pegar o meu fone de ouvido para ver se melhora, tá bom? Só um minutinho. Vou precisar sair aqui e volto já. Bom, pessoal, enquanto a Bom, Fernanda pessoal, enquanto a está Fernanda tá tá providenciando aí a gente o áudio, providenciando aí a eu gente acho o que áudio, foi. eu Eu acho que primeiro foi. queria agradecer o Primeiro, queria convite, né, do agradecer o convite, Conselho né, do Regional de Conselho Farmácia, né, em Regional de nome do Farmácia, né, em Dr. nome Alan Brito, né, do o nosso Alan Brito, né, o presidente, nosso também o Dr. presidente, também Martinelli, o Dr. também Martinelli, diretor também diretor do próprio do CRF, em próprio poder estar CRF, falando em com poder estar vocês falando com vocês um pouquinho um sobre fake pouquinho news, sobre né? fake E news, né? porque a E Fernanda me porque a convidou Fernanda me também. convidou Na também. verdade, Na eu verdade, trabalhava, na verdade, num ambulatório de hepatotoxicidade no Hospital das Clínicas. Ainda eu sou vinculado ao grupo de pesquisa, né, da hepatologia. E, notadamente, né, dentre esses pacientes que procuravam, né, o ambulatório, tinham pacientes que eles eram vítimas de fake news também, né? Espera que eu vou ajeitar minha câmera aqui. Pronto. Eram vítimas também de fake news, né? Então, assim, essa fake news ela tinha uma verdadeira repercussão na saúde, na condição desse paciente, né? Então, assim, é a forma mais grave, né? Então, falar de fake news numa pandemia, isso tem uma dimensão, eu acho que teríamos que se falar em exponencial, seria a exponencial a 12ª, porque você está falando de uma população de um país, né? Ou seja, uma pandemia que assola
todos os continentes, o mundo e a quantidade de pessoas também que sofrem, né, do acesso a essas informações e principalmente pela falta de conhecimento, ou então a falta de expertise. Eu falo isso muito da população do senso comum, eu não estou falando dos farmacêuticos, né? Porque, afinal de contas, nós temos uma formação para poder fazer uma inferência sobre uma informação que é transmitida em grupos de rede social ou grupos de WhatsApp, enfim, mas principalmente o cidadão, o paciente, né, o indivíduo leigo, né, ou seja, ele tem uma dificuldade para poder entender se aquilo é verdade ou não. E uma coisa que eu trago também, Fernanda, né, já que a gente começou a falar um pouquinho de um modo geral e falando do paciente, e aí eu puxo um lado um pouco do que a gente comenta sempre em farmácia clínica. A gente tem que ver o paciente de uma forma holística. Então, quando ele pega uma informação, ele também vai relacionar aquela informação que chegou até ele, atribuindo a sua crença. Então, ou seja, então, aquilo que eu acredito, essa informação vem de encontro com aquilo que eu acredito. Então, ele passa a botar aquilo como verdade também, porque tem uma impressão subjetiva que ele se identifica e tem empatia com aquela informação. Né? Então, assim, essa informação a gente não tem ideia de como ela repercute. Isso para o paciente e para o profissional de saúde, né? Eu penso assim, ele precisa desenvolver estratégias, né? De verificar como ele procede com essa informação e como ele vai tratar essa informação. É verdade, é uma questão super delicada, né? Qualquer informação que ela seja disponibilizada equivocadamente, né? Vai mexer com toda a história daquela pessoa que vai receber, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado no momento de ler essas informações e replicar, porque algumas pessoas elas acabam replicando, né? E nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa, né, se atentar a isso e entender que a gente pode até saber que é uma fake news, mas em alguns momentos as pessoas elas não vão entender, né? A depender de várias questões, né? Da educação daquela pessoa, da questão social, né? Da própria crença, né? E aí, Genário, a gente tentando relacionar um pouquinho, né, para a questão da pandemia, eu me recordo que no final de janeiro, a OMS ela ainda não tinha nem definido, né, o surto do novo coronavírus como pandemia, e a gente já tinha no Brasil circulação de fake news, né? Eu me lembro como hoje, né, que estava circulando aquela questão da vitamina C, do Tamiflu, né? Então, assim, tinha um texto que em menos de 15 minutos eu recebi em vários grupos o mesmo texto, né? E, inclusive, o Conselho, né, da Bahia começou a divulgar em suas redes sociais, assessorado pela equipe técnica, né, dos farmacêuticos, como a gente poderia desmistificar, né, aquela informação, como é que a gente poderia traduzir aquilo e dizer que aquilo ali não era algo verídico e que poderia sim influenciar, né, a saúde de alguém que viesse a ler, né? Perfeito, então, é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Acho que você já até começou, né, que fazer uma abordagem sobre o aumento dessas fake news durante essa pandemia e como isso, né, pode influenciar a decisão dessas pessoas que vão ler. Sabe que eu acho assim, Fernanda, a informação nesse momento, aliás, a gente já vive isso muito na contemporaneidade. Informação hoje em dia vale ouro, né? Ou seja, ela ganhou um valor muito importante, principalmente onde a gente utiliza o acesso para a informação, são dispositivos eletrônicos, a gente tem uma velocidade de troca de informação muito grande, né? Então, assim, quem descobre o valor da informação e da comunicação, que isso também é muito importante falar, não é só informação, é saber comunicar o que você quer dizer, e quem é experto nisso, ele tem grandes habilidades. E a gente sabe que informação também é negócio, né? Eu não quero entrar nesse caminho, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso também, né? Então, quando eu falo do boom do Tamiflu, quando eu falo do boom da vitamina C,
né? Então, assim, será que não há interesses também quando eu lanço essas fake news? Será que não há uma manipulação mercadológica? Eu não quero dizer, e não estou afirmando, que isso é o único ponto crucial, né? Ou seja, é o Sim. causador, é a causa raiz dos problemas da fake news. Não é isso que eu quero dizer. Mas isso, se a gente for pensar numa estratégia, ele pode contribuir também, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que eu faço de reflexão é pensar nessa maneira. Ou seja, a informação vale muito, né? Ela consegue manipular massas, né? E principalmente nesse momento de isolamento social, que as pessoas estão afincas, né, de informação, elas estão cada vez mais demandando para poder tentar, né, melhorar o seu estado e gerar uma esperança sobre a mudança de planos e rotinas de vida. Afinal de contas, a própria pandemia ela causou uma alteração social muito grande na nossa sociedade, né? O isolamento. Então, assim, esse foi o caminho e é uma população muito fácil de ter acesso através, né, das redes e dos grupos de conversa. Então, quem enxerga isso dessa maneira, ele notadamente pode utilizar isso como uma ferramenta também. Tanto para o ponto positivo, quanto também para o ponto negativo. E aí a gente vê que temos uma população despreparada para poder avaliar a informação e que também, ao mesmo tempo, começa a demandar para um serviço de saúde, né? Tanto público quanto privado, né? E a gente falando isso para o farmacêutico, ele começa a ser demandado também sobre isso. Eu acho interessante, eu não sei se você, quando o ministro da Saúde ainda era o Mandetta, que uma das coletivas que ele falou no Ministério da Saúde, né? Ele chamava a atenção de uma maneira muito elegante para o papel do farmacêutico, né? Em relação à dispensação da cloroquina. Ora, se existem farmacêuticos nas farmácias, eles também participam desse processo de cuidado do doente e são corresponsáveis também, né, pela liberação da cloroquina. Isso aconteceu logo no início, quando começou a faltar cloroquina para os pacientes de doença autoimune, Sim. né? Então, assim, esse exemplo também eu trago para a informação. O farmacêutico também ele é um vinculador dessa informação, dessa prestação de saúde. E mais do que nunca, ele assume esse papel, né? Eu acredito. Inclusive, estamos na linha de frente, né? Porque Exatamente. os farmacêuticos são possivelmente os primeiros profissionais da área da saúde que os cidadãos eles vão entrar em contato, porque a farmácia hoje é um estabelecimento de saúde de fácil acesso, né, para qualquer Exatamente. pessoa. Então, nós estamos ali para poder fazer essa orientação e tentar, né, evitar. E você falando agora da hidroxicloroquina, me veio à mente a ivermectina, porque a hidroxicloroquina está reduzindo, né, Uhum. porque os estudos eles têm demonstrado que não há uma real, até o momento, não há uma real eficácia, né, da utilização dela, nem na prevenção nem no cuidado em si do Covid. Então, e agora é a vez da ivermectina, né? E da mesma forma, começou a faltar ivermectina nas farmácias, né? Inclusive, teve uma colega que colocou alguma coisa aqui sobre denúncia de forma de ivermectina, estão vendendo de forma equivocada. Então, o farmacêutico, ele é sim um profissional que é corresponsável, né, no momento dessa dispensação do medicamento e pode fazer a orientação, né? Não Exatamente. existe nenhuma evidência ainda, né? Inclusive, o único estudo, né, que foi disponibilizado é um estudo in vitro que fala sobre uma possível correlação, mas até agora não tem essa Exatamente. informação. E sabe uma coisa que eu acho interessante, Fernanda? Eu estou deixando o nosso papo fluir normalmente, tá? É, Tranquilo. é justamente essa questão que, já que a gente falou de hidroxicloroquina, de estudo, eu nunca vi de uma maneira se popularizar tanto isso pelo lado positivo, a gente falar de revista científica, falar de estudo científico, né? De repente, de uma hora para outra, todo mundo sabe o que é Lancet, né? Então, É assim, verdade. o senso comum, né? E eu não estou falando isso com demérito, né? De forma nenhuma, eu acho isso um ponto muito positivo, mas assim, a população ela precisa saber tratar essa informação. O que é que realmente representa a Lancet, né? Que impacto ela tem para a ciência e até mesmo a repercussão do estudo, né? Que teve, que a gente viu nas redes, na imprensa e tudo mais.
Então, assim, a gente tem que fazer uma reflexão. Eu acho que, de certa forma, e falando um pouco também como pesquisador, eu acho que essa pandemia ela serve para muita coisa. Até uma própria reflexão também sobre essas verdadeiras... O que é que a gente está dizendo como verdade, né? Assim, eu não estou Sim. querendo culpar a Lancet de forma nenhuma. Ela é uma grande revista internacional de grande poder de vinculação de informação e de estudos extremamente robustos, né? Mas a gente, como profissional de saúde, como avaliador de informação científica e como responsáveis por tratar essa informação para a população, isso requer também uma certa peculiaridade na forma como a gente avalia esses estudos e como a gente interpreta esses resultados, né? Obviamente que estamos num cenário de pandemia, né? Então, assim, o desejo de uma resposta é muito grande, porque você tem milhares, milhões de pessoas, né, que estão morrendo. Então, assim, é óbvio, né? A gente quer uma resposta rápida e a ciência busca isso com rapidez, porque a gente tem uma pandemia, né? Mas isso faz a gente também trazer algumas reflexões para o universo científico também, né? Isso. E é bom a gente ter em mente que a desinformação ela também causa grandes prejuízos, É, né? Eu acho que a gente pode até conversar um pouquinho agora sobre a sua experiência dentro do ambulatório, né? Quando você viu, né, durante o período que você estava lá, o quanto essas informações elas trouxeram de prejuízo para algumas pessoas, né? Seja de medicamentos mesmo, ou seja de possíveis medicamentos que às vezes uhum, as pessoas acham que é medicamento e não é medicamento, né? Que é um suplemento alimentar ou que foi a utilização de uma planta medicinal sem querer, né? Eu falei sem querer aqui, mas foi a luz que desligou, me perdoa. Mas assim, então assim, existem, com certeza você deve ter exemplos inúmeros sobre essas situações, seja pelo uso de um simples paracetamol, que a gente sabe que não é simples, né? Seja pelo uso de todos esses outros produtos. E você poderia falar um pouquinho sobre essa perfeito, sua perfeito. experiência? Perfeito, é. Assim como, né, eu já até contextualizei um pouquinho para o pessoal que está assistindo nossa live, né? Então, durante 10 anos, 7 anos, eu integrei a equipe do ambulatório de hepatotoxicidade como farmacêutico dentro da equipe do atendimento de pacientes que chegavam no ambulatório de DILI, como a gente chama hoje. DILI é uma sigla que significa Drug Induced Liver Injury, que na verdade é DILI, né? Ou lesão hepática induzida por drogas, né? E chegavam pacientes com alteração ou com uma suspeita de injúria hepática pelo uso de medicamentos alopáticos, e aí você citou paracetamol, também temos anti-inflamatórios, antivirais, enfim, todos alopáticos, e também aqueles pacientes que chegavam pelo uso de terapias ou de suplementações, né? E quando a gente ia fazer, né, e principalmente essa parte, quando chegava na consulta farmacêutica, a gente observava onde era que o paciente ele tinha acesso, não só ao produto, mas a informação de que aquele produto ia funcionar, né? Então, assim, era o mesmo caminho que hoje em dia chegam as fake news, ou seja, essa informação ela gera poder, poder de Sim. manipulação, poder de massa, poder de rentabilidade, um interesse mercadológico também. Eu não quero dizer com isso, né, que todos os produtos naturais fazem mal, né? Mas assim, a forma de como esses pacientes chegavam com uma suspeita de uma agressão hepática, né, e quais eram as promessas que eram colocadas nesses produtos após utilizados pelos pacientes, esse que era o grande problema, né? Então, é aquele velho carro de som que vende um produto, uma garrafada, que é para 50 problemas de saúde, reumatismo, artrite, artrose. Aí eu fico brincando, artrite, artrose, todas, né? Aquela forma, Tudo. né, de falar muito engraçada que eles passam. Então, assim, é quase o bombril da farmacologia, essas garrafadas, esses polivitamínicos, né? Então, isso é uma forma de vinculação de fake news também, né? Então, assim, ela só mudou o formato, mas sempre foi, né? Então, hoje, quando a gente trabalha com a evidência da informação, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, esses pacientes chegavam lá, eles nos informavam onde era a origem da informação que eles tinham, eles faziam uso desses produtos e a gente constatava que havia melhora após a suspensão, que dentro daquela formulação haviam agentes que poderiam ser componentes hepatotóxicos, né?
e por aí vai. Então, assim, você tem sites que propagandeiam, você tem redes sociais que divulgam essas informações, né? Então, isso é uma fake news. E eu tive a oportunidade de trabalhar em um ambulatório que recebia pacientes vítimas dessas fake news, né? Ou seja, eram promessas que eles vendiam. Então, assim, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu tenho assistido diversas lives, né? Aproveitado também o tempo que eu tenho em casa à noite, quando chego do trabalho, e tem uma live que de um grande assessor, né, do mercado, que é o Carlos Ferreirinha. E das lives que ele fala, ele trabalha com produtos de alto poder, de alto potencial e de alto valor agregado no mercado, nacional e internacional. E ele fala o seguinte, que o produto ele tem que envolver o indivíduo, ele tem que fazer ele sonhar, tem que fazer ele projetar a subjetividade. E esses produtos, eles têm uma marca muito importante, muito forte a esse aspecto, né? Então, de trazer essa oportunidade para o indivíduo que busca ele através de uma fake news. Então, a fake news, ela sabe mexer muito bem com esse lado subjetivo dessas pessoas. E num tempo de pandemia, já trazendo para a nossa realidade, isso se torna muito fácil, a pessoa está mais vulnerável. Ela quer uma chance, uma oportunidade de sair, de desencapsular, né, desse estresse, dessa rotina, né? Então, isso é muito interessante. E faz me lembrar também dos nossos estudos na faculdade, quando a gente falava um pouquinho de um texto ou outro que a gente discutia antropologia. Isso tem uma relação direta, né? A sociedade, ela tem um poder de querer medicalizar, de querer ter a resposta dos seus problemas numa pílula, num medicamento. Por que será que é tão importante a ivermectina, né? Então, assim, é uma relação direta com essa vontade, esse desejo da medicalização. E a gente sabe que as taxas de automedicação no nosso país são relativamente altas, né? Não é que é maior ou menor que outros países, mas que a gente tem, né, uma população que se automedica por N problemas, né, que vão desde uma questão cultural a uma questão de acesso a serviços de saúde, né, porque a gente não pode deixar de falar isso. O SUS, ele tem as suas deficiências também. Comparando a outros serviços de saúde, né, e falando de serviço de saúde público, né, principalmente na pandemia, isso ficou muito claro o valor que o SUS tem para a gente, né, Fernanda? Então, com certeza. Mas ele tem suas limitações também, né? É verdade. Você falou, né, que a gente está querendo desencapsular, né? E aí a gente quer desencapsular se encapsulando de novo, que é utilizando algum medicamento. E aí eu remeti diretamente à questão da medicalização, em seguida você falou, então a gente está super em sintonia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou membro do Fórum sobre Medicalização e isso é uma constante, né, de discussão, é um tema que é muito que é caro, né, para mim. Então, acho que a gente tem muito ainda que conversar, além dessa 1 hora de live, né? E é uma questão bem complexa, né? Porque mexe com toda a população, mexe com o indivíduo, mexe com as crenças, como você falou, né? Felizmente a gente tem um SUS, a gente tem que lembrar que o SUS ele tem um pouco mais de 30 anos, então ele ainda é novo, né? Talvez ele ainda não tenha conseguido se organizar, né? Não tenha um financiamento suficiente para poder se organizar da melhor forma possível, conseguir atender a todos, mas ele está aí, a gente tem que lutar por ele, né? Tem que sempre estar em defesa do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Bom, e aí você começou a conversar sobre todas essas situações que você encontrou no ambulatório, que você vivenciou, né? Falou da prática profissional como farmacêutico clínico, fazendo esse atendimento, inclusive abordou uma metodologia de trabalho, que eu acredito que tenha sido publicado, né? E por isso que é importante a gente entender essas metodologias para poder aplicá-las, né? Nesses locais, e a gente conseguir publicar algo que seja real e que tenha um valor científico para que a gente possa replicar, né, em outros locais de trabalho. Perfeito. E aí, pensando nisso tudo, o que você vê de possibilidade, né, de como é que nós, farmacêuticos, ou até outros profissionais da área da saúde que estejam nos vendo, né, estudantes que ainda estão em formação, como é que a gente pode
ajudar a fazer essa tradução, desmistificar essas fake news, né? Acho que é um momento que a gente precisa dar exemplos, fazer recomendações, sugerir, para que outras pessoas possam, né, tentar melhorar, né, essas questões que elas estão vivenciando. Eu vi várias pessoas falando, tem quase um mês que não vem ivermectina aqui na farmácia. Aqui eu não dispenso mais que 2 caixas de ivermectina. Né? Então, tem algumas pessoas que já têm sentido isso sim, que estão lá, estão na frente, né, do atendimento de pessoas ou que têm Covid ou que não têm diagnóstico e estão realmente preocupados, né, de ter em algum momento. Então, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Fernando. Eu vou fazer 2 comentários, na verdade, sobre essa tua fala, né? Primeiro, sobre as metodologias, né, que acho que foi a principal pauta que você colocou nesse ponto aí, mas eu também quero comentar, né, essa última parte que você falou sobre a prescrição da ivermectina, ou seja, qualquer outro medicamento. Né? Assim como, né, você viu também na literatura, você vê mais estudos experimentais, né? Então você vê estudos in vitro, né, estudos em cultivo celular que conseguem demonstrar, mais ainda, e poucos relatos de casos de pacientes que experimentaram essas associações de drogas e que não, efetivamente, por ser série ou relatos de casos, são muito poucos recipientes do ponto de vista estatístico para você inferir que isso tem uma reprodutibilidade, né? Que essa é a ideia da pesquisa clínica e do ensaio clínico. Né? Mas a gente uma reflexão, faz uma provocação também para as pessoas que estão assistindo. Em pandemia, né? E aí eu vejo como o médico ele se coloca diante de uma situação que eu não estou defendendo ele, mas eu estou colocando para refletir, porque essa prescrição ela vai chegar no farmacêutico e ele também vai ficar sobre o mesmo duelo entre a cruz e a espada. Ou seja, eu estou numa pandemia, eu não tenho a melhor evidência. O que é que eu faço? Né? Então, assim, eu acho que o médico também, ele se vê diante de um paciente com uma doença que tem uma taxa de mortalidade, um perfil, né, um perfil epidemiológico, demográfico específico desses pacientes que pode gerar uma complicação. Então, assim, é muito difícil nesse momento. Então, a gente também está vendo uma fase atípica também para a gente também refletir sobre isso. Né? Então, assim, é uma decisão muito difícil, né, de ser tomada. Por isso que a informação ela ganhou um valor muito grande. Quando a OMS fala alguma coisa, então imediatamente o Ministério da Saúde já está tentando antenar, quer dizer, onde o Ministério da Saúde tem uma responsabilidade positiva, né, sobre a população, o que é que ela vai colocar para as secretarias de saúde estadual e, consequentemente, isso serem políticas e propostas de trabalho para as prefeituras. Então, isso é muito complicado, é muito complexo, né? Você decidir, você está com a vida do outro na sua frente. Então, por isso que isso gerou, na verdade, esse consumo desenfreado da hidroxicloroquina, da azitromicina, da ivermectina, né? Só para fazer exemplificar essa tua fala, né? Sim. Hoje a gente tem 2 países na América Latina que já inseriram a ivermectina, né, em tratamento para a Covid-19, que é o Peru e a Bolívia. E em âmbito municipal no Brasil, principalmente Norte e Nordeste, já tem municípios também com protocolos. Eu não sei bem se protocolos ou se estão disponibilizando, né, em alguns kits, a ivermectina para o tratamento de Covid, mesmo sem uma recomendação ministerial. E nem autorização de uso, né, para a utilização desse medicamento no tratamento ou prevenção da Covid, né? Porque a gente precisa que a Anvisa ela também coloque essa informação, que ela autorize que em algum momento isso possa ser utilizado, se não é considerado uso off-label, né? Então, justamente. Assim, tem todas essas questões. É o nosso grito de misericórdia como farmacêutico, é ter um respaldo para uso off-label também, né? Nessa situação. Né? Então, assim, bom, eu estou numa pandemia, então, assim, a gente sabe que inúmeras situações clínicas, até descoberta de determinados benefícios de medicamentos, eles são descobertos com uso off-label muitas vezes ou com a limitação de estudos. Haja vistas doenças raras, né? Que você não tem muita alternativa. Então, eu trabalhei com alta complexidade durante 10 anos na onquematologia. Então, assim, tinham doenças que você tem em situações muito raras. Então, assim, ou trata com isso ou não tem com o que tratar. E a off-label
né? Então, assim, ainda bem que a própria Anvisa, já que a gente está falando, citando, né, um pouquinho sobre ela dá esse respaldo também dentro das ações da saúde pública e nos respalda também como profissional de saúde, para que a gente possa exercer, né, essa ação diante de uma situação adversa como é a pandemia. Mas, bom, só falando um pouquinho sobre isso, que eu achei bacana a gente contextualizar, porque eu acho que isso é um dilema, Fernanda, que acompanha muitos farmacêuticos. Eu passei um ano na atenção básica, né, completou um ano agora, eu fui farmacêutico de uma unidade de saúde da família, né? Assim, eu tive uma grandíssima, boa experiência em trabalhar com uma equipe altamente proativa e que eu pude desempenhar um papel muito positivo também como farmacêutico e me inserindo dentro desse contexto da atenção básica. E a gente que está ali com o paciente, com aquela demanda, então a gente tem uma grande responsabilidade com aquele indivíduo, porque você é o final da cadeia, como você falou no início da sua fala. Então isso é muito importante, isso está claro também, né? Porque a gente sente, né, é o paciente, então assim, mas precisa também, né, que esse médico, né, que a equipe de enfermagem, outros profissionais de saúde também estejam, né, vinculados e envolvidos também dentro dessas propostas, já que a gente está falando de protocolos, de recomendações, né, que possa nortear também a melhor conduta, né? Eu penso nisso também. Né? E aí, só para fechar essa questão, senão a gente não termina, aliás, a live termina, a gente não termina o assunto, né? Mas falando um pouquinho sobre a metodologia, assim, o que eu pude desenvolver, né, no ambulatório, né, e assim, ali no papel como farmacêutico, né, no desenvolvimento da assistência, então eu comecei a pesquisar em bases, né, bases científicas, então eu pegava aquele composto, né, aquele produto, então assim, eu ia identificar quais eram os componentes daquela formulação. Depois de obter essa informação, eu ia pesquisar sobre estudos que tinham sobre a toxicidade, efetividade, segurança daqueles produtos, se já tinha sido utilizado em humanos ou não, se só eram estudos in vitro ou in vivo. E é engraçado, a gente falando disso, como algumas vezes também eu me deparava com a situação, porque eu não tinha estudo em humano de determinado produto natural. E aí? Eu digo o quê? Né? Eu só sabia que numa competição lá de citocromo, de indução de célula hepática, né, cultivada no laboratório, ele pode induzir uma toxicidade. Então, isso traz uma reflexão bem interessante. Essa pandemia ajudou muita coisa. Mas voltando, então, assim, isso é uma estratégia. Eu teria bases de dados científicas, eu posso citar o Medline, o próprio Google Scholar, o Web of Science, né? O Scopus, porque eu tinha acesso a essas bases de dados na universidade, né? A gente sabe que nem todo mundo, né, tem naturalmente acesso a essas bases de dados. Eu queria até ver contigo se o CFF ou o próprio Conselho Regional de Farmácia, né? Eu lembro que vocês disponibilizavam alguns acessos antigamente, algumas senhas, né, para poder acessar determinadas bases. Mas a gente tem a própria Bireme também, o próprio Cielo, né, o Cielo e o Google Scholar, que já são bases de dados que tem muita informação para se trabalhar. Então, o primeiro ponto que eu poderia verificar é isso. Né? E depois disso, eu ia estratificar o que é que poderia ser, né, utilizado para o meu paciente ou não aquela informação, né, para eu saber se aquilo era verdade ou não que ele estava me trazendo, que seria benefício. Então, falando um pouco da fake news, eu acho que o caminho é mais ou menos esse também. Né? Então, assim, primeiro, de onde veio essa informação, certo? Hoje em dia, né, por conta da pandemia, o próprio Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde também, ela disponibiliza alguns sites também e canais, né, de acesso da comunidade, da população. Eu até peguei alguns telefones aqui de WhatsApp, né? Então, eu posso até citar agora, pode ser? Claro. Pronto. Então, olha só, pessoal, o próprio Ministério da Saúde, ele criou um canal de WhatsApp que se chama Ministério da Saúde Fake News, tá? Vocês podem mandar a mensagem para o número 61, que é o DDD, 9289-4640. Tá? Isso é um canal de WhatsApp, certo? E vocês podem mandar, digamos assim, receber uma postagem, né, pelo seu grupo de rede de amigos de WhatsApp. Você pode mandar para eles e eles vão te responder sobre aquela informação, se existe uma veracidade ou não. Claro, isso aí se você puder esperar, né? Isso é para a comunidade em geral. Né? E outra coisa que eu falo, se você não sabe que aquilo é verdade, não reproduza. Né? Eu acho que o grande problema é esse também. O próprio, já complementando, o próprio Ministério da Saúde também disponibiliza um site que é o saude.gov.br/fake news, tá? Então lá você encontra um compilado de informações, de palavras e de e-mails
Tem gente que está colocando, o Ministério está tão desacreditado, eu sei, gente, mas tem alguma informação lá que você consegue Nós sair, né? Então, a gente sabe que a situação E não está fácil. assim, tem técnicos que ainda trabalham no Ministério da Saúde, Exatamente, com né? certeza. Tem pessoas com excelente formação, né? Que você conhece, que eu conheço, que fazem parte também dessa equipe, que eles estão trabalhando em prol da população Isso. brasileira, né? Eu chamo a atenção também, rapidão, só mais um número também, que é o Saúde Responde, tá? Que é o DDD também é 61 9938 0031, tá? Então, isso também pode ser um canal de busca de informação. Também a CESAB também disponibilizou um site para quem quiser, no Instagram e no Facebook da Secretaria de Saúde também, né? Da CESAB, você também encontra também um canal. E vou correr com o tempo, Fernanda. 71, que é o DDD, que é aqui de Salvador. A gente ainda tem tempo, tenha Tá bom. calma. 9646-4095. Também é um canal que você pode também mandar a informação, certo? Então, eu consegui encontrar essas informações aí para poder passar, né? E fora o próprio programa agora de decretos estaduais e municipais também de multas, né? Então, assim, o Rio Grande do Norte, uma multa para fake news, você pode pagar até 50 mil reais. Né? Então, assim, para você ver como isso criou um valor muito importante. A Catarina está falando aqui na live também, para a gente não esquecer de falar do Centro de Informação de Medicamento, né? Então, a Fernanda aqui já falou do Centro de Informação de Medicamento do CRF, o próprio Hospital das Clínicas também tem um centro de informação, né? Então, só rapidão falando, o telefone é o 3283-8088, então vocês podem entrar em contato e lá poder buscar mais informação sobre isso também. Vamos lá, Fernanda, que agora eu vou botar água aqui para dentro. Viu? Tá. Então, o Genaro falou de várias formas, né, de você conseguir desmistificar, né, essas informações, saber se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, né, se a gente deve compartilhar, se não deve compartilhar. Realmente existem esses canais, né. Aqui na Bahia a gente tem 3 centros de informação sobre o medicamento que podem, né, estar atuando. Não só os centros de informações do Estado da Bahia, né, que a gente tem no Hospital Universitário Edgar Santos, né, tem, que a gente chama de SINUPs, né, tem o do CRFBA, que é o qual eu sou responsável, né, posso depois deixar disponibilizar as informações em algum momento. Aqui tem o Centro de Informações da Secretaria do Estado da Bahia. Ele trabalha mais com questões relacionadas a acesso ao medicamento, mas eu acho que também acabam respondendo algum questionamento, né, sobre o medicamento. Além disso, o canal do próprio Ministério da Saúde, né, que a gente pode, de alguma forma, tá desmistificando essas informações, verificando se elas são verdadeiras ou não, né. Inclusive, no início da pandemia, né, eu estava conversando com alguns colegas, ex-estagiários até do Centro de Informação, que caso eles recebessem, tivesse certeza que estavam recebendo alguma fake news, que encaminhassem para que a gente pudesse fazer alguma tradução daquela informação, se ela é real, se ela não é real, e em quais pontos ela estava equivocada, para a gente poder disponibilizar a informação correta. Sim, né? sim. E aí as pessoas até em algum momento ter recebi no WhatsApp, não, eu já tenho aqui a informação verdadeira, eu vou colocar lá, né? Então, essas são algumas formas. Então, tem uma forma que eu acredito também, Genaro, que é muito importante, né, nós enquanto profissionais, é quando os meios, os veículos de comunicação, eles buscam a gente para poder falar um pouco, né, sobre os nossos conhecimentos, porque senão o que vai chegar até eles é essa informação desencontrada, né? Eu acredito que a gente acaba fazendo aquele papel de interlocução entre a ciência que está desenvolvendo, né, os artigos, né, as publicações, a gente vai ler enquanto profissional, que a gente tem o conhecimento para poder fazer isso, e é capaz de traduzir tanto para a imprensa, né, quanto para a população. Então, acho que a gente faz esse papel articulador, né, para poder fazer a melhor orientação possível. Você acredita que a gente pode atuar dessa forma? Sim, sim, sim. Com certeza. Eu acho que
é uma forma também da gente também estar sempre presente e disponível também para que a gente possa, como você falou, nós temos a habilidade de tratar essa informação da melhor maneira possível. Então, é importante a gente vincular isso também, com certeza, com certeza. A gente tem uma grande experiência desse tipo de experiência dentro do conselho, porque praticamente toda semana, o jornal X está querendo saber sobre tal coisa, o jornal Y está querendo saber, você tem como ir na rádio para poder falar, e nós temos que estar disponíveis para poder fazer essa orientação. Com né? certeza. No centro de informação, principalmente agora, durante a pandemia, né, a gente se uniu a outros, o SIM do CRFBA se uniu a outros centros de informação, né, da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagarto, da Univasf, da Federal do Ceará, né, e fizemos também colaboração com outros 2 centros, tanto algumas notas técnicas, né, falando justamente sobre os possíveis riscos ou evidências que existiam sobre determinados medicamentos. Então, ivermectina, hidroxicloroquina, a própria vitamina D, né? Falamos sobre os antihipertensivos, os anti-inflamatórios, que foi logo no início. Então, as pessoas que estão nos assistindo, né, que por acaso queiram a informação, né, a gente tem essas informações dentro do site do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia e estão disponíveis livremente, né, para que as pessoas possam se embasar e entender um pouco, né, sobre o que é que essas informações todas elas estão querendo dizer, né? Exatamente. Então... E tem um papel, Fernanda, muito importante, né? Afinal de contas, o Conselho de Farmácia, né, ele tem uma representatividade importantíssima para a sociedade, né? Não só para a classe farmacêutica, mas eu digo para a sociedade como um todo, né? Então, assim, é uma instituição que demonstra respeito, credibilidade para a sociedade. Então, assim, se a gente tem isso que é disponibilizado, né, por um conselho, existe uma chancela, né, digamos, dessa instituição sobre essas informações e, com certeza, vai subsidiar ele também no campo de trabalho dele, independente de onde ele esteja trabalhando. Não só para atenção básica, mas média e alta complexidade também. Então, acho que isso é um papel muito positivo, né, de disponibilizar e tratar essa informação. Né? Eu acredito, né, que pode ser uma das atribuições, né, como associação nesse momento de pandemia. Né? É verdade. Genário, nós já estamos a quase 15 minutos do fim da nossa conversa, do nosso bate-papo. E eu quero dar uma olhadinha, ver se alguém faz alguma pergunta, né? Para a gente fazer um debate também com essas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, né? Perfeito. E aí, quero ver se alguém colocou alguma... Vou dar uma olhada aqui. Se alguém colocou alguma coisa. Olha, a Clara, que você conhece, eu conheço também muito bem, ela fala assim: infelizmente, tem colegas e profissionais de saúde que estão levando em consideração a opinião de especialistas em debates, e não saúde baseada em evidências. E é importante salientar essa busca de evidências. A Clara, ela sabe também que a opinião de especialista conta. Só que a pontuação é muito baixa, né, Clara? Ela não vai ficar chateada porque fez esse comentário aqui na live, não. Mas, enfim, é verdade o que a Clara falou, né? Então, assim, a opinião do especialista conta, né? Mas, assim, quando eu estou falando em saúde baseada em evidência, então eu tenho outros critérios para poder estabelecer, né, o que eu posso tomar aquilo como verdade ou não, né? Então, isso é um ponto muito positivo e importante a gente considerar. Só que numa situação como essa, onde a gente só tem a maioria dos estudos são experimentais, né, ou então, assim, há uma pobreza metodológica também, né, nesses estudos, e eu não estou falando aqui do estudo da Lancet, né, já que eu estou falando em problema metodológico. Eu estou falando de todos os estudos que podem ter esse tipo de problema. Né? Então, assim, você também tem que ter essa habilidade também de saber identificar esses vieses também metodológicos, né, Fernanda? Que é o que a Clara está falando aí também. Com certeza. Olha só, saindo da opinião, né, do comentário da Clara Rimoli, a gente vai para um outro comentário
que às vezes a gente está tão distante, né, de algumas situações de falta de infraestrutura que nós nem às vezes pensamos sobre essas questões. Mas olha só, o DS Argolo, ele fala, temos serviços de saúde pública que não tem nem computador disponível para o farmacêutico, né? Então, também existe esse tipo de situação que podem até impedir o farmacêutico de fazer algum tipo de busca, né, Genaro? Olha só, Fernanda, claro que eu não vou dar aqui uma solução para esse problema, tá? Mas eu acho assim, quando a gente tem um problema de estrutura, né? E aí eu vejo, né, que algumas pessoas se queixam que o serviço é deficiente, que não tem computador, né? Mas eu acredito que você tem estratégias e tem meios também de buscar. Você tem, dentro da hierarquia sua de trabalho, tem alguém que é responsável por isso, né? Então, assim, essa pessoa também ela precisa ser sensibilizada sobre a importância de ter, né, determinado mobiliário, determinada infraestrutura de trabalho, né? Então, assim, eu não estou dizendo que o colega que colocou informação ele não fez isso, né? Mas eu acho que isso precisa ser mais estimulado. Eu acredito também que temos gestores também ouvindo nossa live, né? Então, assim, eles também entendem que tem essas demandas, essas necessidades para os farmacêuticos trabalharem, né? Mas, enfim, acho que isso também depende do protagonismo também do farmacêutico, né? Eu sei que também tem muitos farmacêuticos que são protagonistas em seus serviços, que têm dificuldades, mas eu acho que isso não pode parar, né? Eu acho que sempre há um plano, pensa um plano B para que isso possa acontecer, né? Assim, se ele está vinculado a uma organização, uma coordenação, essa coordenação ela tem que disponibilizar material, ela tem que disponibilizar portarias, ela tem que disponibilizar algum decreto, alguma nota técnica, né? Obviamente que baseado em critérios, né? A gente sabe que os núcleos, né, de formação né, dessas normas, tanto a nível federal, municipal e estadual, são núcleos, né, que zelam por uma responsabilidade do conteúdo dessas informações que são passadas. É uma equipe que trabalha, né, pensando na melhor maneira de reproduzir essa informação para que possa subsidiar o profissional de saúde no campo de trabalho. Então, com certeza, há essa forma de comunicação. Tem que haver. Se não existe, ele tem que cobrar, entendeu? Mas é impossível. Você não fica só. Você não está desamparado no sistema, independente de qual seja ele, público ou privado, eu acho, entendeu? Eu concordo. Eu acho que a gente tem que ter mesmo um pouquinho de protagonismo, né, para poder fazer essas cobranças, porque a infraestrutura mínima ela é essencial para qualquer profissional, né, trabalhador da área da saúde. A gente precisa dos recursos. O trabalho do farmacêutico ele está vinculado ao uso de um computador, na maioria das vezes. Hoje, qual é o profissional que não tem essa necessidade de ter um computador, de ter um acesso à internet para a gente poder organizar todo o planejamento, para quem trabalha em CAF, organizar planilhas de medicamento, né, gerenciar estoque, Fernanda, fazer busca, utilizar e-mail, né? Eu sempre acreditei no farmacêutico que protagoniza a ação, entendeu? Então, assim, eu acho que os tempos, a nossa sociedade atual e esse boom de tecnologia, ele exige um protagonismo cada vez mais forte, né? Porque ele precisa, né, de buscar essa informação, ele precisa estar antenado. Olha, você como centro de informação e fazendo parte do CRF, você vê o bombardeio de informações o tempo inteiro que você chega. Algumas vezes que eu tive que desenvolver algum trabalho por conta do Covid, da pandemia, ou algum suporte técnico, desculpe, que eu tive que dar. Então, assim, a cada hora que eu entrava no Medline para poder atualizar o número de trabalhos sobre Covid, tratamento, cada dia é um número maior, um número maior, um número maior. Muda então, assim, o tempo todo. O tempo todo, né? Então, assim, claro que a gente não vai ficar doido, que a gente não consegue ler tudo, mas selecionar aquilo que é útil para a nossa realidade, para o nosso trabalho, para o nosso serviço, né? Como farmacêutico dentro do que a gente está inserido, né? Então, eu acredito muito nesse protagonismo. Isso. E, novamente, lembrar que quando as pessoas elas não têm acesso, a gente sabe que a maioria não tem acesso, né, a essas bases de dados, que elas podem entrar em contato com centros de informação, seja o centro de informação do conselho, né, sobre o medicamento do conselho, os outros centros de informação,
Existem mais de 20 centros de informação em todo o Brasil, então podem entrar em contato, né? O próprio Conselho Federal de Farmácia tem um centro de informação, então podem utilizar os recursos, porque nós, farmacêuticos, né, responsáveis por esses centros, nós vamos responder os questionamentos. Genário, tem um outro questionamento, olha só, a gente ainda tem exatamente 9 minutos, mas tem um questionamento que não é nem questionamento, comentário de um colega que vai muito para o lado, né, da farmacovigilância. Mas eu acho que é um tema que é necessário uma nova live para ser abordado, mas eu acho que a gente também pode já abordar aqui, porque foi um comentário, né, da Vanessa, ela falou, boa noite. Já tem um caso de um paciente que acaba sendo uma consequência, né, dessas fake news. Já tem um caso de um paciente que ingeriu 8 unidades de ivermectina e 8 unidades de azitromicina e está na UTI. O paciente ele está desesperado, né? Aí ela faz esse comentário. É o problema da informação, né? Então, assim, primeiro, né? Eu não vou discutir como ele teve acesso a isso, quem prescreveu, como é que ele pegou, enfim, né? Mas, assim, isso culmina no que a gente está discutindo. Informação, né? Como o paciente chegou e identificou que ele poderia usar esse medicamento e qual a indicação e a dose, né? Então, assim, é interessante você falar sobre dose, que eu estava fazendo uma pesquisa outro dia, né, sobre dose da ivermectina. A gente não tem... Tipo assim, existe um padrão que está sendo feito, né? Mas, assim... É tudo baseado em estudo in vitro ainda, Fernando. Um ou outro estudo que trata sobre uma experiência, e aí você cita, né, esses 2 países que estão com protocolos aqui na América Latina, né? Mas, assim, isso é o verdadeiro resultado desse bombardeio de informações, né? Então, assim, a qualidade da informação. É a mesma coisa, me questionaram também, já mudando um pouquinho do assunto, mas na mesma temática de toxicidade, já que a gente está falando em farmacovigilância. Eu recebi no meu Instagram um direct perguntando o seguinte: eu vi que a China tinha publicado um artigo, um trabalho sobre a terapia tradicional chinesa e que a terapia tradicional chinesa ela tinha grandes benefícios para a cura do Covid, né? Então, assim, olha só por quê. Primeiro, essa pessoa ela teve acesso a um artigo científico, ok? Mas como ela trabalhou essa informação? De que maneira? Olha como ela interpretou, né? Então, isso é muito preocupante. E aí ela colocou para mim assim, isso foi no início da pandemia. Então, se isso foi promissor, é aquela crença, né? Que a cura, né? Ela vem do natural, né? Que vem dos produtos naturais, todo aquele cortejo, né? Que é subjetivo que o paciente ele traz, né? Então é isso que eu comecei falando na live. E aí você começa a botar uma crença na cabeça das pessoas que terapia tradicional chinesa pode curar a Covid-19, né? Claro que eu não estou falando que isso se reproduziu, mas foi um exemplo, por exemplo, igual da ivermectina, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com as... Aí eu fui no artigo, ler o artigo. Sabe o que era aqui dizer o artigo? Eles testaram 2 grupos, caso controle. Um grupo associou a terapia de hidroxicloroquina e azitromicina à terapia tradicional chinesa. Mas como é que está no título do artigo? Entendeu? Então, assim... São as formas da escrita. O que é que eu quero vender? Né? Então, olha só. Isso. Né? Então, o que é que eu quero vender? Né? Então, é tudo que a gente está discutindo aqui. Né? Então, isso é muito preocupante falando em farmacovigilância. Né? Então, assim, é um risco muito grande de você ter toxicidade, né? Essas pessoas elas estão em desespero também, né? Ninguém sabe se essa pessoa é um paciente com fator de risco, ela quer se prevenir, ela quer medicalizar a família toda. Só rapidinho também nesse contexto, só para uma história, não na temática... Eu acho que a gente não vai ter tempo. Então pule para a próxima pergunta. Fica a história para a próxima live. Olha só. Na verdade, só tem mais 5 minutos, né? Certo. O Dr. Alan, que é o presidente do conselho, ele está falando sobre a possibilidade do farmacêutico ele ter crescimento nesse momento de pandemia, né? Que é uma grande oportunidade, né, para a gente ter esse protagonismo, e foi justamente o que você estava falando, né, anteriormente, né? O que é que você acha? Totalmente. Eu acho que existe esse protagonismo, certo? Nesse momento. Eu fiquei
enfim, eu sou de uma geração, né, de formação do Tem farmacêutico. que ser super rápido, Tá bom, 22 então, segundos. então, assim, então respondendo ao nosso presidente, eu acredito que isso é um momento extremamente importante. Eu acho que mais do que está mais claro que o farmacêutico ele desempenha esse papel, ele tem uma importância social importante para a sociedade, eu não tenho dúvida, né? E eu vejo isso muito claro, principalmente na atenção básica.